Uma vez uma sessão de terapia, ainda em 2023. 23 foi quando eu comecei, talvez final de 23, início de 24, por aí. Eu nunca tava conversando com a minha psicóloga sobre coisas que eu queria fazer, que eram, entre aspas, muito diferentes, eram como se fossem mundos distintos. E eu tava conversando com ela sobre como eu queria ir atrás de conquistar aquela coisa que eu tanto sonhava, que eu tanto queria, que eu tanto realmente queria viver, experienciar, ter, porque era um desejo meu. Mas o medo que eu tinha de eu acabar fazendo isso, ficando aqui, escolhendo isso e perdendo aquela outra coisa que eu também tô no caminho ainda de conseguir, porque é uma coisa chamada graduação, que ainda vai demorar um pouco, porque eu não tenho dinheiro pra fazer todas as cadeiras que eu gostaria de fazer, e eu preciso trabalhar, porque eu tenho 2 empregos, então eu não consigo me formar logo. Mas, e eu tinha muito medo de ir atrás dessa outra coisa que eu queria muito e que eu sabia que exigia tempo, dedicação, responsabilidade, e era uma coisa que eu sabia que eu não ia simplesmente... Eu não queria só conseguir aquilo, eu quero permanecer com aquilo. É uma coisa que eu tinha o desejo de permanecer, continuar. Aquilo eu queria que fizesse parte da minha vida. Era mais uma coisa que eu queria que fizesse parte da minha vida. E eu queria poder ser capaz de fazer direito. Como eu já disse antes, né? A Grande Luba nos traz isso. Faz de novo, faz direito. E eu falei pra ela o medo que eu tinha de ir atrás desse outro desejo meu, que eu tinha, que eu sabia que ia tomar tempo, responsabilidade, dedicação, principalmente tempo, mais o tempo. E acabar deixando isso aqui de lado. Que é uma coisa tão importante quanto. Porque é uma coisa que já tem um tempo e que eu não vou interromper no meio pra viver essa outra coisa. Porque eu tinha essa ideia de que ambos não podiam coexistir. E ela me perguntou, tu não pode fazer os dois? Sim. Dá pra fazer os dois. E era uma ideia distorcida que eu tinha de que se eu acabasse escolhendo essa coisa, eu ia ter que deixar a minha vida de lado. Sendo que isso aqui também é parte da minha vida. E eu consegui essa coisa, tá? Eu estou nesse lugar, nesse momento. Com a pessoa certa. Logo, eu não precisei nem deixar esse caminho pra encontrar essa pessoa e nem sair dele pra permanecer com ela. E o que eu tô fazendo agora é levando os dois comigo. Dá mais trabalho? Não. Não necessariamente. Mas eu venho de um lugar onde eu tenho muitas ferramentas pra muitas coisas. E de novo, com a pessoa certa, funciona. Só que o processo até eu encontrar a pessoa certa demorou. Demorou um ano e meio, vai. E mesmo assim, mesmo enquanto eu estava no processo, que daí sim, tomava tempo, nem sempre era tão bom, nem sempre valia a pena, nem sempre compensava. Hoje eu vejo, né? Não é que não compensava na época, não é que não valia a pena, porque eu aprendi muita coisa do que não fazer. Aprendi muita coisa do que eu não queria. E aprendi muitas formas de fazer os dois coexistirem. Mesmo não sendo ainda certo durante muito tempo, eu não deixei de lado isso aqui. Porque é muito importante essa distinção entre relacionamento não significa deixar sua vida como ela é, como ela está, como ela já vem existindo de lado. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Que ou eu tinha que escolher ter um relacionamento e ser uma namorada, estar com essa pessoa, viver pra essa pessoa e deixar minha vida de lado. Meus objetivos de lado. Meus sonhos. Meus goals a mais, enfim. E é importante lembrar disso, de tempos em tempos. Quando a gente sente que a gente... Quando a gente tem essa ideia de que a gente quer duas coisas,
que seriam necessariamente muito grandiosas, tomariam muito tempo, necessitam de dedicação para ambas as coisas, é muito importante não só necessariamente manejo de tempo, mas organização. Organização de separar as duas coisas e de fazer uma de cada vez. Um pouco de cada uma. O lance, por exemplo, de pessoas que têm rotinas com muitas coisas para fazer. Como é que você dá conta de 2 trabalhos, faculdade, vida pessoal, relacionamento, organização? Como é que eu dou tempo de fazer, sei lá, eu quero começar a me alimentar melhor. Como é que eu encaixo isso na minha rotina? Tu tem que descobrir. Tu conhece a tua rotina, tu sabe o que tu pode e o que tu não pode fazer. Tu sabe quando tu tem um tempo livre que tu pode investir nisso ou não. Tu sabe aquele tempo que tu gasta com tal coisa que de repente tu pode não fazer e investir naquilo que tu realmente quer pra poder otimizar pra uma outra parte. Otimizar? A palavra é meio... Mas querendo ou não é o que é, né? A gente otimiza o tempo. A gente entende que tem coisas que a gente, por ver... É necessário muita consciência do que tu faz, do que tu tá fazendo e do que tu quer, pra tu entender quais dessas coisas que eu tô fazendo agora não valem tanto a pena para aquilo que eu quero depois. Podem ser coisas momentâneas que sim valem a pena, então assim, relaxar, assistir um filme, ter momentos de lazer, ter um momento pra você, isso não é perda de tempo, isso é necessário. Agora, você ficar 2, 3 horas assistindo um monte de coisinha rolando uma tela, pô, corta pra uma. Usa essas outras 2 horas pra organizar a tua comida da semana. Porque a gente tem a ideia de que estar aqui é estar de boas, mas por vezes, mas o cérebro ele não descansa nesse momento. Ele continua hiperativo, ele continua prestando atenção naquilo, ele continua distraído. E você não necessariamente está fazendo algo útil para você mesmo, pro seu eu de daqui 2 dias, ou daqui 1 ano, ou daqui 2 horas, com isso. É você quem conhece a sua rotina. É você que sabe onde eu posso encaixar essa coisa que eu quero tanto ter. Porque sim, dá pra fazer os dois. É só se organizar. Sim, eu sei que essa frase é muito... Começa com uma lista, cara. Começa com uma lista de objetivos. Assim como eu já falei sobre a lista de medos, sobre colocar numa lista, escrever num papel mesmo aquilo que eu tenho medo de fazer, e encarar essas coisas e falar, por que eu tenho medo disso? Por que eu tenho medo de ir para aquele lugar? Por que eu tenho medo de falar com essa pessoa? Por que eu tenho medo de me impor com relação a isso? Por que eu tenho medo de dizer não? O que eu acho que vai vir se eu disser não pra essa pessoa que vive me pedindo favor? O que pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Questionar os próprios medos. Com objetivos é a mesma coisa. Fazer uma lista de objetivos. O que eu quero para daqui 2 horas? O que eu quero pro meu dia de hoje? O que eu quero pra minha semana? O que eu quero para daqui 1 ano? Você lista essas coisas e você olha para elas e você pensa, quão possível é eu fazer cada uma? O que eu preciso para começar isso aqui? O que eu preciso... Ou então, às vezes não precisa de nada para começar. Às vezes tu vai descobrir o que tu precisa depois que tu começou. Porque aí tu começa a perceber que tá faltando coisa. É que nem tu fazer um bolo pela primeira vez, tu não tem uma receita pronta. Mas aí tu tem uma leve noção do que tu precisa, tu vai lá, tu pega uns ingredientes... Putz, esqueci o leite. Tu percebeu que tu esqueceu o leite porque tu começou a fazer o bolo, porque tu começou a separar os ingredientes, porque tu começou a perceber que tava faltando coisa. Analogia do meu trabalho, yes. Bolo! Entendeu? E essa frase é muito boa. Porque ela funciona pra muita coisa. E não só pra 2 coisas. Você pode fazer várias coisas ao longo da sua semana, porque a gente normalmente divide as coisas por semana. Não pensa que tu vai fazer 5 coisas em um único dia, sendo que você trabalha 8 horas. Calma. Separa essas 5 coisas, uma em cada dia da semana. É mais provável que vai dar pra você fazer. Tá? E começa de alguma forma. Porque é ao tu começar a fazer que tu vai perceber o que tá faltando. O que tu precisa pra fazer isso de novo, fazer melhor, fazer com mais recurso e chegar mais perto de onde tu precisa. Eu não quero terminar isso aqui com... é só fazer. Porque... sim, é só fazer. Porque quando a gente perde tempo pensando em
ao invés de se comportar de acordo, já passou esse tempo. Então, o ideal seria não pensar sobre e apenas fazer pra ver no que dá. Mas a gente tá falando, dependendo do caso, tá? Calma também. Não é só fazer qualquer coisa, não. Às vezes tem umas coisas que tem que pensar primeiro, tá? Já bota no papel, pensa sobre isso, dá pra fazer, então agora faz, tá? Tudo depende. Tudo precisa ser avaliado, tá? Mas, sim. Começar, fazer, é o que vai te ajudar a descobrir o que falta para eu fazer melhor. O que falta para eu conseguir aquilo que eu preciso. E não depende de ninguém. Nem mesmo da minha psicóloga. Não dependia dela. Eu queria as duas coisas, não foi ela que me deu. Não foi nem a frase que ela me disse que me deu. Mas a frase dela me ajudou a pensar de outra forma. A frase dela me ajudou a pensar no contexto da minha vida naquele momento e eu comecei a me organizar para conseguir aquilo que era um desejo meu. E ninguém é responsável por realizar um desejo meu. Ninguém é responsável por viver por realizar o meu sonho por mim. Se eu sonho com isso, eu preciso fazer. Porque depois quem vai viver isso sou eu. E eu quero viver isso. Então eu tenho que me responsabilizar e eu tenho que fazer. Conclusão. Tente fazer os dois. Mas começa com uma lista. Para saber quantos desses dois você tem.